Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Praxis aqui da Fabapar, um episódio com vídeo, e é muito legal porque já com o tempo que nós temos caminhado de podcast, algumas coisas interessantes começam a acontecer, né? Então, provavelmente, se você tem acompanhado a gente, você já ouviu a nossa convidada pelo menos 2 oportunidades, e hoje você pode conhecê-la de fato, né? A gente fez até essa piada antes, na hora que a gente chegou, né? Por enquanto, a Clarice era alguém que eu conhecia online, mas agora a gente pode estar aqui juntos. Antes dela se apresentar, mostrar aí as razões pelas quais a gente pode conversar sobre esse assunto com ela. Eu quero dizer que para você seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, né? Cada dia mais pessoas novas chegando, então seja muito bem-vindo. E se você já tem caminhado com a gente há algum tempo, quero desafiar você, se tem sido bênção para a sua vida, para que você nos ajude a chegar cada vez mais longe. Então, ative aí todas as maneiras ativas de você se relacionar com o nosso podcast. O sininho, dá um joinha, compartilha, se inscreva, não sei, onde quer que você esteja, você é muito bem-vindo, tá? Se você está ouvindo a gente no Spotify, nesse episódio, saiba que esse episódio em específico tem imagem lá no YouTube, se você quiser ver a gente conversando aqui um pouquinho. Mas, sem mais delongas, vamos conhecer a Clarice. Seja muito bem-vinda, Clarice. É muito bom ter você com a gente, viu? Muito obrigada, Thiago, por me convidar para estar com você nesse podcast e com imagem, né? Uma coisa diferente. É uma alegria para mim estar aqui falando com você. Clarice, conta pra gente um pouquinho sua formação, quem você é, sua área de atuação, como que você tem desenvolvido aí teu ministério, teu trabalho. Bom, eu sou graduada em psicologia, atuo como psicóloga clínica no Instituto Filial de Psicologia. Nós estamos, aliás, comemorando esse ano 25 anos da nossa instituição. Estamos promovendo várias palestras nesse tempo. Nesse momento, eu estou ocupada em organizar uma palestra com temática do casamento, né? Estratégias do casal para manter a saúde mental no casamento, um assunto bem interessante. E atuo ali na clínica já há algum tempo, tanto no formato online como presencial. E também tenho pós-graduação em terapia familiar sistêmica, especificamente focado na área familiar, e também para casais. E tenho mestrado em teologia aqui pela nossa querida Fabapar, né, que eu tive o privilégio de estar aqui, conhecer os nossos professores, todos muito competentes, e sempre fazendo algumas parcerias também com essa instituição. Sou casada com Cláudio Hernani Ebert, ele é pastor também, então estou na área pastoral juntamente com ele há mais de 40 anos, que é o tempo que dura o nosso casamento. Bastante ministério já. Desde que casamos, né, entramos nessa parceria conjugal, de vida, de família e também ministerial. Então, sempre atuando juntos, somos grandes parceiros, somos amigos. Nossa vida conjugal se delineou dentro desse processo conjunto, em que a gente foi aprofundando cada vez mais esse bem-estar conjunto, né? Temos 3 filhos, todos casados e todos com filhos, ou seja, já tenho 6 netos. O 7º está a caminho. Então, a turminha está enchendo aí os seus ninhos, enquanto o nosso está vazio, né? Isso é muito gratificante também. Que legal. Queria que a gente se jogasse, então, no nosso assunto. Você falou, né, sobre esse ambiente familiar todo, né? Para esse ambiente familiar se desenrolar, né, seja tanto o seu casamento, como os filhos, os netos, e não só esse ambiente familiar, mas o dia a dia, né? A história da humanidade, o trabalho, enfim, todas as relações, não é algo fácil de se desenvolver. E nesse ambiente de entendermos que não é algo fácil, muitas vezes, e trazendo aqui para o nosso assunto hoje, a nossa alma ela fica afligida. E existe, além das alegrias, óbvio que elas existem, mas existe dor, existe sofrimento. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre, muitas vezes, o grito que a nossa alma deseja dar
mas nem sempre ele é escutado ou ele precisa ser escutado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que grito é esse, como ele se desenrola, o que acontece, e a gente vai desenrolando um pouquinho aí desse assunto. Sim, você falou, né, da alma. O que é essa alma, né? Algumas pessoas acham que a alma é o nosso lado pecaminoso, que nós temos que extinguir, temos que matar, a nossa natureza perversa, né? Mas é um equívoco pensar na alma por essa via, porque a alma é aquilo que nos deixa vivos, é a nossa essência, é a nossa expressão máxima das nossas necessidades mais profundas que nós temos. Então, a essência da nossa vida, essa essência humana que cada um traz consigo, ela precisa ter espaço para ser expressa. E quando existem muitos boicotes na relação humana, isso pode acontecer dentro do ambiente familiar, conjugal, pode acontecer dentro de um ambiente de trabalho ou dentro de um ambiente eclesiástico, inclusive, né? Em qualquer contexto pode acontecer de haverem boicotes dessa expressão da alma, ou seja, não há espaço para ser inteiro, não há espaço para ser pessoa. E quando isso acontece, a alma começa a gritar, né? E esse grito precisa ser escutado, e a gente precisa identificar que grito é esse, né? Que ele pode gritar por várias vias, às vezes pelo próprio corpo. O corpo começa a adoecer. Começa a dar sinais, né, na musculatura, no aparelho digestivo, na parte cardíaca, ou mesmo na parte mental, em outras áreas também, onde o sentido da vida é afetado. Agora, esse boicote, você falou, né, situações familiares ou no trabalho, enfim, acontece o boicote. Esse boicote, ele é algo que acontece só externo, então pessoas me boicotam de eu dar esse grito da alma, ou eu também me auto-boicoto? Muito importante falar disso, né? Eu penso que é possível dos dois jeitos, né? É possível que venha algo externo, seja do próprio contexto. Nós não podemos desconsiderar que nós somos seres em relação e que a forma como a gente se relaciona com as pessoas podem surgir várias relações que boicotam essa essência que não tem espaço para se expressar, especialmente em relações muito abusivas, relações tóxicas, mas também tem os auto-boicotes, né? Pessoas que acabaram internalizando crenças sobre si mesmas que foram construídas ao longo da vida e que se atualizam na vida presente. Então, por exemplo, pessoas que elas ouviram muito ao longo do seu desenvolvimento que elas não são legais, que elas não são bonitas, que elas não conseguem nada, que elas são piores que todo mundo. Então, elas acabam acreditando nisso. E, às vezes, as pessoas conseguem até avançar na vida, aí chegam num ponto que aí recua de novo, aí põe tudo a perder. Nunca chegam a avançar de verdade. Então, pode, sim, haver esses boicotes pessoais também. Eu gosto muito do trabalho que a psicologia faz dessa leitura, né? De olhar as circunstâncias e as coisas e, normalmente, olha, existem razões para que isso aconteça. Então, como você disse, né, os boicotes e tudo mais. Agora, olhando a sua fala, parece que a vida é um boicote. Porque a sociedade me boicota, os relacionamentos boicotam esse grito, né, essa maneira de se expressar. Eu me auto-boicoto, porque talvez eu tenha crescido com algumas falas, como você disse. Como se livrar, então, dessa tentativa que existe, né? Agora me corrijam aí, vou usar centrípeta é para fora e centrífuga é para dentro? Então tá, então vamos lá. Essa força aqui fica jogando para dentro, não usei a palavra para eu não errar, fica me jogando para dentro e eu não consegui dar esse grito. Existe essa força que tem vários fatores, como você falou. Como então se livrar dessa força que fica jogando para dentro, bati no microfone, fica jogando para dentro o meu grito da alma e eu não consigo expressar e procurar ajuda naquilo que eu tô sentindo? E justamente isso que eu acho que a gente tem nessa proposta de conversar aqui, né?
de que esse grito, que ele seja ele internalizado, boicotado pela via externa ou pela via própria, pessoal, ele precisa escutar, ele precisa encontrar um espaço de escuta. E eu penso que podem haver vários caminhos para essa escuta acontecer, né? E não dá para ficar só parado, esperando que alguém me escute, que alguém me enxergue, que alguém me veja, especialmente na vida adulta. Quando falamos de crianças, ainda tem outros olhares, mas na vida adulta somos todos responsáveis por dar um caminho mais saudável para nós. Então, nós precisamos assumir as rédeas da continuidade do nosso desenvolvimento a partir da vida adulta. Então, aquilo que nos aconteceu pode nos tornar reféns daquilo, mas eu, como adulto, posso encontrar caminhos de expressar isso e encontrar caminhos mais abertos, mais leves, para que eu possa continuar estando bem. E essa alma não precisa gritar pela via do adoecimento, né? Mas que possa ser escutado e possa encontrar saúde nisso, né? Então, o que a gente pensa que essa força que acaba enclausurando, né? Em primeiro lugar, eu acho que uma via importante é o silêncio. O silêncio, né? Mas como assim o silêncio? Exatamente, né? Já fica meio paradoxal, né? Estamos falando sobre se escutar um grito, mas aí a primeira dica que vai vir vai ser silêncio. Exatamente, né? Por que o silêncio? O silêncio, ele cria uma linguagem própria. É uma linguagem que a gente vai além de escutar apenas conversas, coisas que vêm de fora, estímulos externos, também vai além de escutar a própria mente, porque a nossa mente é muito aguçada e ela é produtiva de muitas linguagens e nem sempre são favoráveis, né? Porque os nossos pensamentos viajam por muitos ângulos e de uma rapidez incrível. E se a gente expressasse tudo que a gente pensa, a gente ficaria talvez meio maluco, né? Então, o nosso pensamento ele pode nos trazer menos sentido ainda. Então, a gente precisa ultrapassar isso também. E quando a gente faz um jejum de palavras, que é o silêncio, justamente, no primeiro momento, a gente se depara com essa mente borbulhante, essa mente que vai ali produzindo pensamentos, zilhões de pensamentos, e que às vezes são assustadores. Aquele sentimento de colocar a cabeça no travesseiro, né? Porque a hora que a gente fica em silêncio, não ajuda a dormir. Uau! Exatamente. E muitas vezes a gente não gosta desse momento de silêncio porque é assustador o que a gente encontra ali. A gente, no primeiro momento, se depara com o nosso lado ruim também, né? Com o nosso lado cheio de culpas, cheio de limitações, coisas que a gente queria ter feito e não conseguiu. Então, isso vai nos angustiando e a gente já volta de novo para a fase mais consciente, externa, as distrações da vida humana. Mais uma leitura, mais uma música, mais uma pregação, mais uma ministração, mais uma palestra, mais um vídeo, mais um filme, mais uma série. Vai adquirindo conteúdo. Vai sempre acessando estímulos que vêm de fora, porque pode ser assustador entrar em contato com essa primeira camada de dentro de nós que o silêncio provoca. Mas se a gente topar ficar um pouquinho mais em silêncio e desconectar um pouco de tantos estímulos, a gente se depara com uma outra linguagem ainda, que é acessar esse lugar mais íntimo, onde estão as nossas necessidades mais profundas. É um reconhecimento de quem eu sou de verdade, onde eu me deparo comigo e eu abro uma escuta para chegar na minha própria identidade. Então, esta é uma fala que eu preciso ouvir, é uma linguagem própria que o silêncio cria. E um pouco mais a fundo, a gente também se conecta com mais facilidade com essa fala divina, que vem de outra ordem, que não é uma linguagem que eu crio pela minha imaginação, do que Deus me fala, do que Deus é. Eu imagino muitas coisas, todos nós imaginamos, né? Temos uma imagem do divino, do que ele tem, e claro, a gente tem muitas dessas percepções que foram construídas
tanto por crenças da nossa família de origem, pela sociedade, pela cultura, e a partir do que eu interpreto, do que eu leio nas escrituras. Então, a gente tem uma ideia do divino por meio de tantas situações que nos foram dadas ao longo da vida. Mas quando eu silencio, eu consigo acessar essa fala divina que não é articulada pela minha mente. E é difícil para nós chegarmos nesse ponto. Nem sempre nós conseguimos. A gente sai desse lugar do silêncio antes dela acontecer. Deixa eu abrir uma caixinha nessa sua fala sobre o divino, né? A nossa conversa está sendo baseada, para quem está vendo a gente entender um pouquinho, num texto que você escreveu, né? Deixa eu até achar a fonte aqui, que é do portal Guia-me. Isso. E é interessante que bem nessa parte que você está falando do silêncio e dessa conexão com o divino, na linguagem do silêncio, né? Você diz aqui que ela revela a nossa imagem e semelhança com o divino. Que talvez, aí me corrija se é isso mesmo que você quis dizer, que talvez seja o fato de eu conversar com algo que já veio de fábrica. Eu estou em silêncio. Está lá no nosso interior. Está lá no meu interior, mas eu quero adquirir tanto conteúdo que eu não ouço, talvez, aquilo que já veio dentro de mim, de fábrica, que é a imagem e semelhança com o divino, né? Gênesis 1:26 vai dizer que nós somos imagem e semelhança dele. Entrar em contato com essa célula base, vamos dizer assim, né? Da criação divina, quando dentro da história da criação a gente conhece todos aqueles detalhes lindos ali, onde Deus sopra vida no ser humano e meio que numa reunião celestial decide criar o ser humano, né, na sua versão feminina e masculina, com essa característica da sua própria imagem e semelhança, né? Ou seja, tem algo dentro de nós que é divino, tem algo dentro de nós que é espiritual. E quando nós ficamos muito ligados ao externo, somente a distrações externas, a estímulos externos, a gente dificilmente acessa essa interioridade mais profunda. Por isso que o silêncio é um recurso muito significativo, né? E esse silenciar parece uma sugestão meio complicada para os dias atuais, em que nós estamos todos muito preocupados em fazer barulho, né? Em nos mostrar, em querer ver quem está por cima, onde temos uma ideologia do sucesso sendo implementada. Então, quem é mais visto é mais reconhecido. E, de repente, a gente recebe um convite para a gente se recolher um pouquinho, para a gente acessar a nossa interioridade, dar esse espaço. Eu li uma vez um livro que o título dizia assim: a alma precisa de tempo para se alegrar. Então, é quando a gente dá essa oportunidade para a alma se manifestar, para a gente acessar essa imagem e semelhança de Deus que está dentro de nós. Porque senão dá a impressão que a gente segue a vida meio dopado, né? Meio boicotado, como a gente já falou antes, né? E onde que está essa imagem e semelhança que ela não se expressa na minha vida? É algo tão abstrato, é algo tão irreal, tão inalcançável. E isso dizendo pela maioria dos cristãos. Parece que essa essência ela é algo bonita nos discursos, mas na vida pessoal, como eu acesso isso, né? Então, uma via pode ser o silêncio. Confesso que, falando bem de mim, né, e daí já pensando numa questão sobre isso, como é difícil a gente exercitar esse silêncio. Julgo o ser humano, principalmente o ser humano de 2021, inabilidoso a buscar esse silêncio. Me lembro no lugar onde eu estudei, meu primeiro contato com teologia, eu teve um evento lá no seminário, onde nós tinha uma manhã de solitude, né? E foi o meu primeiro contexto assim com ter que ficar obrigatoriamente em silêncio. Nós fomos por um lugar aberto, de natureza, assim, jardins e tal, e daí podia levar só a Bíblia, né? E para ter o tempo lá de devoção e tal, mas de silêncio. E eu lembro que a minha inabilidade de ficar em silêncio era tão grande
E ainda mais ouvindo você falar agora, ficou claro para mim que eu fiz o seguinte. Eu fui lá, fiz a minha oração, tive meu tempo com Deus, fiz a minha oração, li a Bíblia, e daí eu falei assim, Jesus, o que eu vou fazer agora? Porque eu já falei o que eu queria falar, eu já li a Bíblia e agora não sei mais o que fazer. E daí eu percebi, naquela época, eu achei que eu estava em silêncio. Mas hoje, ouvindo você falar, eu percebi... Deixa eu colocar um pouquinho para frente, que eu tô quase derrubando nosso cenário aqui. E eu percebi que, na verdade, eu não fiquei em silêncio. Por quê? A minha resposta a esse tempo de solitude que eu tive eu abri a Bíblia, comecei a ler. Eu falei, agora eu vou terminar esse tempo de solitude lendo. E fiquei um tempão lendo. Ok, não tinha barulho, era só os passarinhos. Mas ouvindo você falar, eu não fiquei em silêncio, porque eu fiquei ainda consumindo mais um conteúdo. Tudo bem, a Bíblia, que bom, né, que fiquei consumindo a Bíblia. Minha pergunta a partir dessa inabilidade que eu mostrei, né, de mesmo estando em silêncio, eu procurei outro conteúdo. Que dica que você daria para a gente poder entender um pouquinho como cultivar esse silêncio? Muito importante você trazer isso, porque a gente está falando de silêncio. Basicamente é jejum de palavras, né? Mas onde que estão as palavras? Estão também na nossa mente, né? A gente vai produzindo mesmo, ficando parado com a boca, não articulando, mas tá. Eu tive experiências parecidas com essa que você falou, fui a retiros de silêncio, inclusive, e num dos retiros que eu fui, foi muito interessante, foi um de 5 dias que eu fiz. Até o segundo dia, exatamente isso que a gente experimenta, né, Tiago? Parece que a gente não consegue relaxar ao ponto de entrar a fundo dentro dessa meditação, dentro dessa contemplação, e tudo mais. E o contato com a natureza é indispensável para isso, né? Mas uma dica importante é a respiração, começar com ela. A respiração parece algo tão simples, mas é uma respiração muito específica, onde você se permite voltar realmente para o momento presente, porque a nossa mente ela viaja para o passado ou para o futuro com muita rapidez. E a gente se colocar no momento presente, dentro de uma postura de atenção plena, não é uma coisa natural para nós, não é uma coisa fácil. Então, claro que a gente, em primeiro lugar, tem que achar um lugar, né, estar num lugar onde permite conduzir essa contemplação, fazer uma respiração onde realmente a respiração é profunda, inspira e expira de forma profunda, faz as pausas respiratórias ali. E para os cristãos, eu gosto muito de sinalizar uma respiração orante, que é uma respiração que pode acontecer em 3 momentos específicos ali, que você inspira, você dá uma pausa, você expira. Você inspira, dá uma pausa e expira. Então, nesses 3 momentos, você pode colocar frases que são orações e que você vai repetindo e vai internalizando, vai mentalizando, isso vai te oportunizando esse relaxamento, onde você vai relaxando e vai colocando a condição para que esse silêncio possa conduzir a outras linguagens, não produzidas pela própria mente. Então, é um processo, na verdade. A gente precisa montar um esquema para que isso possa acontecer, né? É a mesma coisa do descanso, por exemplo. O descanso não é algo que a gente põe na agenda, agora eu vou descansar de tal a tal hora. Não, ele vai acontecer quando eu parar. O descanso só acontece quando eu der uma condição para que ele aconteça. Ele nos visita quando eu paro, né? E se eu não parar, o descanso não vai acontecer. Então, mesma coisa também, entrar em contato com essa profundidade da nossa alma, da nossa existência mais profunda, também com o Criador, com o lado divino e tudo mais, é a gente armar um dispositivo para isso. Então, primeiro, achar um lugar onde isso é possível. A gente pode organizar isso dentro de um cantinho da nossa casa, ou pode sair para a natureza, ou de repente para uma casa de retiros, enfim, tem tantas formas, né? E o importante é fazer isso esporadicamente. Isso que eu falei, de repente não vai ser a primeira oportunidade que vai se encontrar êxito nesse silêncio. Exatamente, porque nós precisamos desarmar uma máquina
de uma repetição mortífera, inclusive, né? Que repete muito essa conexão com os estímulos externos. Nós estamos muito acostumados a isso. Inclusive, dentro de uma categoria cristã, a gente muitas vezes é doutrinado a achar que a nossa relação com o divino ela acontece a partir de algo que é promovido num palco ou num púlpito. Né? Lá nós podemos ser inspirados, nós podemos ser edificados, fortalecidos, tudo isso é verdade. Não vamos desconstruir essa importância, né? Mas o contato realmente... Talvez ia desempregar metade dos ouvintes aqui. Não, nós não queremos fazer isso de forma alguma, né? Não, e é muito importante a gente ter esse convívio também, né? Esse fortalecimento conjunto com a comunidade da fé. E ouvir, né, pregações inspirativas, músicas que nos edificam, nos inspiram, tudo isso é muito bonito, tem o seu lugar. Mas quando a gente fala de uma entrega, de uma experiência, de uma condição, de uma interação mais profunda com o divino, a gente tem uma outra busca aí, né? Eu acho que até no tempo de pandemia, muitas pessoas foram descobrindo a importância desse lugar secreto, de eu estar num lugar secreto, né? Que diz lá, me ajuda, Mateus, aí no texto bíblico, que diz que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta. Quando a gente falar com Deus, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta. Lá no Sermão da Montanha, né? Exatamente. E Deus que te ouve em secreto te recompensará. Então, essa recompensa não é um apartamento cinematográfico, nem um carro importado, mas essa presença divina que vai nos dar essa conexão com algo que nós não conseguimos quando nós estamos sempre cercados de barulhos. E a própria Bíblia também vai dizer, medita na lei de dia e de noite, né? Não que necessariamente que tinha que fazer uma vez de dia e uma vez de noite, mas dando essa ideia de processo, né? De tentativas, de isso. Uma vez e outra vez e outra vez, e isso tornando um hábito, né? E para não colocar peso para ninguém, né, por conta dessa perspectiva, então não consigo viver isso, a minha vida é muito agitada, minha agenda demanda muito, eu não consigo muito isso e tal. Às vezes as pessoas têm ideia de que precisam de muito tempo, de ter dias e dias, como eu citei, 5 dias num retiro de silêncio. É maravilhoso, né? É estruturante, é entrar em contato com algo que a gente não entra no dia a dia, né? E sempre é muito bom para quem consegue isso, obviamente. Mas tem gente que não consegue isso, né? Então, é importante seguir essa orientação, né, do texto que nos orienta. Se você quiser falar com Deus, feche a porta, busque um pouco esse lugar secreto, mesmo que sejam poucos minutos, buscar pela respiração, voltar para si, ler o texto bíblico. O texto bíblico, dentro da perspectiva do silêncio, na meditação contemplativa, ler o texto, gosto muito assim de ler o mesmo texto em 3 versões, leia textos curtos e entrar dentro daquele contexto, dentro daquele cenário e deixar aquilo falar com a gente, né? Tem um professor que é um psiquiatra argentino, o Carlos Hernandes, ele fala que a gente precisa, ao ler o texto, escutar o texto. Então, isso também é pela via do silêncio que a gente consegue, né? Escutar algo que Deus quer falar comigo através desse ou daquele texto. Não é algo que um pastor está me dizendo por conta dos estudos teológicos que ele fez ou das experiências de alguém que conta algum testemunho. Tudo isso é ótimo, é maravilhoso. Mas é entrar em contato pessoalmente nessa relação, ter um relacionamento mesmo com o divino. Tudo bem. O grito da alma precisa ser escutado. A gente viu a parte que o silêncio ajuda na resposta a esse grito. Mas não dá para ficar só no silêncio. Existe uma outra etapa, né, que não é através do silêncio, porque uma frase de um programa conhecido até no meio cristão, né, que é o Celebrando a Restauração,
que vai dizer que aquele processo de 12 passos também, ele vai dizer o seguinte, que a cura vem pelo ouvir, mas a doença sai pelo falar, né? Dando a ideia de que eu ouço, né? Às vezes fico em silêncio, me conecto divino, mas eu falo, né? Que outras questões estão ali alinhadas com esse grito da alma? Sim, aí a gente vai entrar numa outra possibilidade, né? A gente falou do silêncio, onde a gente pode acessar a fala divina e também a nossa interioridade numa percepção do que eu preciso, do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu penso. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Então, pelo silêncio eu identifico isso com muito mais facilidade. Mas eu preciso do outro, porque nós somos seres em relação. Então, o outro lado é falar, né? Agora, nas campanhas, né, que se faz no tempo do Setembro Amarelo, fala-se do suicídio, muito se fala, inclusive, que falar salva. Então, essas pessoas que estão num profundo sofrimento, elas precisam falar para serem ouvidas, mas nem sempre as pessoas que escutam sabem escutar de uma forma acolhedora. Então, é importante a gente também encontrar pessoas que demonstrem empatia, demonstrem misericórdia, graça na sua escuta, né? Mas é importante buscar por isso. Nem sempre é tão fácil encontrar, mas a gente precisa disso, a gente precisa falar. E a nossa alma, ela precisa ser escutada por outros também. Isso não significa que a gente vai na rede social e vai debruçar-se e contar todas as mazelas interiores e expor numa exposição esse grito da alma. Não, mas a gente vai buscar por pessoas que possam nos escutar. E elas existem. Pegando um pouquinho aqui dei uma olhadinha no texto, né? É interessante aqui o momento onde você coloca que talvez nesse silêncio algumas questões surgem, né? Eu fiquei em silêncio. Eu ouvi, me conectei com o divino, ouvi, me autoconheci, e daí você usa até, inclusive, onde está o potencial construtivo? Por que a imagem e semelhança de Deus se mostra bloqueada na expressão da minha vida? Onde foi que se perdeu o sentido da vida? Onde foi parar o desejo de viver? Será que ainda existe alguém que se importe e me escute? Né? Isso tem muito a ver com alguém para responder essas perguntas que possam surgir, né? Sim, e mesmo que essas pessoas não apresentem respostas contundentes, e às vezes a só escuta mesmo que já é salvadora nesse processo, mas o fato de falar sobre, às vezes, se elucidam algumas perspectivas que antes não eram vistas, né? Então, pessoas que estão com uma dor emocional muito acentuada, elas enxergam a vida por esse sentimento, por essa dor, e não conseguem mais enxergar caminhos de saída. E ao falar sobre isso com alguém, também é possível encontrar novas saídas, né? Que de repente não é só o adoecimento uma saída, não é só o suicídio uma saída, não é só o assassinato uma saída, né? Opa, já vamos para outro lado mais pesado ainda, né? Mas que a gente pode encontrar saídas bem saudáveis no caminho da vida. A Bíblia no Novo Testamento, ela tem mais de 90 aparições da expressãozinha uns aos outros. Uau! Uns aos outros. Mais de 90 vezes essa expressão, então, aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né? Só que em algum momento, esse uns aos outros, ele se refere a essa pluralidade do corpo de Cristo, né? Mas no caso do grito da alma, dessa dor, desse ambiente de que alguém precisa ser ouvido, é com qualquer pessoa que eu tento estabelecer essa fala? É em qualquer ambiente? Como que, ao perceber que eu estou pronto para lidar com isso, eu procuro o local conveniente para expressar essa fala? Eu diria que uma certa cautela é importante para não piorar a situação, né? Encontrar pessoas confiáveis, pessoas nas quais você confia, né? E se você prestar atenção, você vai encontrar. Não é possível que
não exista mais nenhum ser nas relações que possam gerar esse acolhimento. Então, procurar. Se não encontrar num contexto imediato, existem profissionais da saúde e, dependendo da dor que a alma apresentar, esse grito da alma, uma necessidade tão profunda, o mais indicado mesmo é encontrar um profissional da saúde, ou seja, alguém da área da psiquiatria ou da psicologia, que tenha dentro da sua conduta profissional a garantia do sigilo ético e também uma postura empática na escuta. Uhum. Então, tem técnicas, tem conteúdo teórico pela qual o profissional se guia, onde ele está preparado e treinado para promover essa escuta, né? Então, isso é muito importante. Mas também é possível encontrar isso em bons conselheiros, alguma coisa parecida. Muitos cursos de aconselhamento favorecem uma escuta assim dentro do ambiente eclesiástico, né? Nem tudo que se propõe como aconselhamento dentro do ambiente eclesiástico é confiável, infelizmente, né? Nem tudo é. Sim. Mas se você olhar com cuidado, vai encontrar alguém, né? E se não tem no seu contexto imediato eclesiástico, você pode procurar com uma outra pessoa também. E talvez até existe falas que podem ser num sentido de escala, né? Então, às vezes, em um primeiro momento, você pode compartilhar algo mais simples, mas por ter a vontade de começar, mas tendo também a maturidade de partir para um próximo relacionamento, um outro tipo de relação. Então, sei lá, só para exemplificar o que eu estou pensando, né? Então, às vezes, vou usar o exemplo do Junão e da Juliana que editam aqui pra gente. Então, estou aflito com algo do podcast. E eu posso, em algum momento, Junão, não estou me sentindo bem, mas talvez eu tenha a maturidade de entender quando não é mais a Juliana e o Junão que eu vou atrás, né? E eu ir para o próximo estágio. Um chefe, um líder, um conselheiro, um profissional, um pastor, né? Sim, e aí você aborda uma outra questão muito importante, que é o contexto onde a gente exerce as nossas atividades laborais também, né? Que muitas vezes no contexto de trabalho ou ministerial também, eu tenho muitos estudos dentro da área pastoral, onde eu acabei estudando no tempo da psicologia. Estudei sobre saúde pastoral, depois eu linkei esses estudos com o mestrado em teologia, justamente dentro da área da saúde pastoral, e a gente percebe muitas coisas assemelhadas com o mundo corporativo, né? Então, como que é o nosso contexto onde a gente exerce as nossas atividades, se ele está bloqueando algum talento ou está gerando algum sofrimento, algo que está acontecendo ali, ou nas relações, ou nas condições de trabalho, ou na forma de organizar o trabalho, e que faz sofrer. Então, essas questões precisam ser reestruturadas. Então, muitas vezes a gente vê, num contexto mais superficial, a gente diz, essa pessoa está numa situação de estresse, ela está sofrendo, ela está adoecendo, vamos dar umas férias para ela. E aí ela vai pescar, vai viajar, vai ter almoços com amigos, enfim, tantas coisas agradáveis e positivas que a gente chama de atividades compensatórias. Elas funcionam como se você saísse do teu contexto, num distanciamento dele, para tentar resolver algo interno por meio de atividades compensatórias, como se fosse um fôlego novo. Para voltar para o mesmo contexto, para ter um gás novo, para continuar trabalhando nas mesmas condições, nas mesmas relações, nas mesmas formas de administrar aquela atividade. Ou seja, não tem uma eficiência profunda, porque esse vai e vem, inclusive, né, estar dentro de um ambiente que gera sofrimento e buscar fôlego novo fora é quase como
um ofurô corporativo, como tem um professor Ferreira lá da UNB que denomina isso como um ofurô corporativo. É como se você estivesse dentro de um caldeirão, cozinhando ali, explodindo, adoecendo, e aí você vai numa tina, né, de água quente com pétalas de rosas, que é esse ofurô, é para justamente relaxar ali, para você voltar para o caldeirão. Então, esse vai e vem, caldeirão, tina de água quente, caldeirão, tina de água quente, na verdade não protege do adoecimento mental. E outros adoecimentos também. O que precisa fazer? Precisa, se buscou um fôlego novo, para fortalecer, para voltar para esse contexto do caldeirão e desativar essa máquina mortífera aí, de alguma forma, né? Pelo diálogo, pela construção da cooperação, pela construção da confiança, isso em qualquer contexto, né? Então, para desativar esse modo que faz sofrer ali, para que volte a ter sentido esse lugar onde eu trabalho, para que eu encontre ali novamente uma realização pelo que eu faço. Parece muito quando o pessoal o pessoal fitness diz, né? Que não dá pra ficar brincando de sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Tem que mudar uma mente para que, se você consegue um resultado de repente emagrecer e tal, você esteja condicionado mudei de fato, eu não vou engordar de novo, né? Acho que tem muito a ver com a questão de mudar o coração, né? De mudar aquilo que realmente faz eu lidar tão mal dentro do caldeirão. E aí tem que perceber que tem a questão da individualidade de cada um, mas tem também o contexto, as pessoas, as relações, que elas não podem ser desconsideradas. Sim. Então, se você está dentro de um contexto onde as relações são tão tóxicas, né, aí a gente podia falar muito sobre isso, em que você não tem como reaver o sentido nesse ambiente de trabalho, que as pessoas geram dentro de uma competitividade, dentro de uma perseguição, às vezes até, e que você não tem espaço para desempenhar o seu trabalho, às vezes precisa repensar se vale a pena continuar nesse contexto, né? Senão, às vezes pode acontecer um adoecimento severo aí nesse lugar. Então, essa relação uns com os outros, especialmente com o ambiente da comunidade da fé, como você falou, eu tenho a impressão, Tiago, que esse uns aos outros que as escrituras apresentam, que você falou que tem quanto? 90? Mais de 90 aparições. É maravilhoso. Isso fala do cuidado, né, de uns aos outros e tudo mais. Eu penso que isso vai além das cercas eclesiásticas. Eu acho que isso tem a ver com a comunidade humana em si, né? Esse uns aos outros e cuidar um do outro, amar um ao outro, respeitar um ao outro. Isso serve para qualquer contexto humano, esteja ele dentro da igreja, esteja ele dentro da escola, esteja ele dentro do trabalho ou dentro da família. Pensando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Deus, ele é uma comunidade em si. Ele é o Deus que se relaciona em três. Né? Que lindo isso. Se somos a imagem e semelhança, nós também ganhamos em nós a necessidade de sermos uma comunidade. Então precisamos do outro. Se Deus é uma comunidade, o ser humano também não foi feito para viver sozinho. Exatamente. Então, e nós vivemos numa sociedade do cancelamento, né? Uhum. Atualmente as pessoas se cancelam por pouca coisa. Se você não concorda com a minha opinião, eu te cancelo. Você não é mais bem-vindo à minha vida. E de preferência que você morra. É uma coisa muito triste isso, né? É muito triste. Então, o resgate de uns aos outros, que é justamente a orientação das escrituras para nós, nos leva, inclusive dentro de um contexto social, nos olharmos com outros olhos, né? Menos arrogância, mais tolerância, mais acolhimento, onde nós buscamos priorizar os princípios universais da condição humana, onde a igualdade é importante, onde direitos de fala, de escuta, onde a justiça é importante, que ela seja organizada socialmente, e em qualquer contexto onde tem pessoa humana, né? Eu acho esse uns aos outros que vai para muito além das cercas ditas eclesiásticas. Sem tentar entrar
num looping eterno, né? A gente traçou, né, uma realidade desse grito, né? O grito precisa de silêncio, esse grito da alma ele precisa da fala. Daí a gente falou sobre esse uns aos outros, essa relação que existe com o divino, a relação que existe com o outro, mas não sei se eu vou complicar demais aqui, mas a probabilidade disso não acontecer é grande, né? É grande de eu não conseguir ter o silêncio. E assim, pode até dizer, Thiago, não tem resposta, é isso que eu ia falar agora. Mas pode acontecer de não ter o silêncio, pode acontecer de eu não conseguir a fala, eu não conseguir me conectar com o divino, eu não estabelecer uma relação uns aos outros saudáveis e continuar dentro do caldeirão. Existe algum tipo de fala para essa situação? Clarice, como arrumar essa situação? Qual a situação de emergência? O que se faz numa situação de emergência, né? Eu entendo que a nossa fala até hoje veio com um mínimo que seja de um indivíduo que está nos ouvindo, ele ainda é capaz de correr atrás. Mas em alguns momentos a pessoa já... Eu brinco que talvez usando a ilustração da lâmpada, aquela lâmpada incandescente, tem o fiozinho que liga, né? Mas vai ter uma hora que o fiozinho rompeu. E a lâmpada não consegue ligar o fiozinho sozinho. Sim, e pode acontecer sim. Eu diria que uma pessoa que está num estado assim, ela está com alto comprometimento da sua saúde mental, emocional. Alto de elevado, né? Alto no sentido de grave, Isso. né? Ela está numa situação em que ela se desconectou de si mesma, de Deus, dos outros, e ela está em risco, né? Inclusive, pessoas que estão nesse estado tendem a ter ideação suicida, porque elas não enxergam mais caminhos, tudo se apagou. Então, são pessoas que precisam de muita ajuda, né? E sempre tem um caminho de ajuda, mesmo que você diga assim, eu não enxergo mais nada. Mas ok, eu posso ligar, por exemplo, para CVV 188 e falar, eu estou na lona, eu não tenho mais sentido, eu não acredito mais em nada, eu não experimento mais nada, eu estou assim e eu vou me suicidar. Então, de repente, encontrar uma ressonância do outro lado, né? Não deixar de buscar por ajuda. Essa é a recomendação que se dá para uma pessoa que está no extremo da desconexão, porque ela deixou de sentir a alma dela, ela não se conecta mais consigo mesma. Se você tivesse que dar também uma fala para quem tem pessoas ao lado em circunstâncias de que o grito da alma está sendo calado, o que você diria para essa pessoa? Sim, se você perceber que tem alguém assim, que está totalmente embotada, que está em risco, estimule o máximo possível para que essa pessoa vá atrás de um tratamento, que ela possa se recuperar e se coloque como um ombro amigo do lado, fazer planos conjuntos com essa pessoa, de repente reestruturar, se colocar junto do lado dessa pessoa. Eu acho isso tão legal. Puxa. Lado a lado, né, da pessoa, sem julgamentos, né, sem desqualificações. É aquele famoso, né? Alguém que está com problema financeiro, você pode dizer, olha, você tem que economizar mais dinheiro. Ou você pode... Vamos lá. Quanto que você gasta por mês? Como é que você faz? E você vai lá e faz junto, né? Estabelece o plano de... Isso. E para isso, às vezes, precisa primeiro construir essa relação, né? Para que essa pessoa possa se abrir. Mas é isso mesmo, ajudar a pessoa, né? Vamos caminhar no parque juntos, né? Não diga você tem que ir. Vamos juntos, né? E não tem que ir 1 hora de caminhada, vai 10 minutos, né? Ou coisa do tipo assim. A pessoa às vezes não consegue nem orar, né? Eu oro com você, não tem problema. Você precisa de um médico, não está conseguindo agendar, eu agendo para você. Às vezes as pessoas estão tão comprometidas que elas não conseguem ter esse ímpeto mais para buscar ajuda e tem como ajudar. Agora, também sempre vale a pena
observar se eu, que estou junto dessa pessoa, não sou um agente que contribui para aquela pessoa estar num comprometimento mental, né? Então, isso é muito importante. Para casais, isso é muito importante. Eu estava organizando essa palestra que eu vou realizar pelo Instituto e percebendo quantas coisas que existem na relação do casal que comprometem seriamente a saúde mental. Né? E, às vezes, são coisas banais, que a cultura aceita como normais. Né? Forma de falar, forma de exigir, de boicotar o outro, de repente, não atender a alguma coisa que o outro está falando. Então, uma comunicação muito violenta, uma postura de agressividade e passividade, aqueles casais que, no momento, falam agressivamente, daí ficam dias sem conversar, e aquilo fica borbulhando num sofrimento interno absurdo, né? Então, tudo isso prejudica a saúde mental. Então, sempre vale a pena também fazer uma autorreflexão. Eu estou junto desse outro, esse outro está sofrendo tanto, eu não estou contribuindo para esse sofrimento, também é importante. Clarice, muito obrigado pelo tempo aqui juntos. E eu queria terminar citando uma tal de Clarice Ebert, que diz assim: a escuta do grito da alma pode devolver a vontade de viver. Então, é bem isso que você falou, né? Exato. A gente pode ser parte de devolver a vontade de alguém de viver, ou nós mesmos, ao falarmos, ganharmos novamente a vontade de viver. Aproveitando já que você falou dessa palestra que você tá preparando e tudo mais, fala um pouquinho pra gente da sua atuação, livros, onde encontrar um pouco mais de Clarice Ebert, agenda de shows. Bom, um lugar muito fácil de encontrar, de me acessar, é pelo meu perfil do Instagram, que lá no link da bio tem vários outros links, né, que vão direcionar para textos que eu escrevo na internet. Inclusive, esse texto que a gente estava hoje conversando sobre ele, tem um link lá do portal Guia-me que vai direcionar para ele, exclusivo, que é justamente o último que eu publiquei lá, que foi, acho que na semana passada, se eu não me engano. Está fresquinho lá, então acessa lá que vai encontrar o texto completinho lá sobre o que a gente conversou hoje. Assim também tem no Rick Mais, que eu tenho uma coluna onde eu falo sobre vida familiar. Também tem o meu site, né, www.clariceebert.com.br, que tem lá os contatos do Instituto, meu e-mail e tudo mais. E o meu Instagram é muito simples, né, @ClariceEbert, exatamente como fala o meu nome. Gente, muito obrigado por você estar com a gente até agora. Esse foi mais um Praxis, um episódio aqui do nosso podcast. Clarice, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo junto. Na verdade, muito obrigado por mais um tempo junto, né? Dentre muitos que a gente tem tido. Prazer, Thiago. Tem sido um privilégio para nós também ter você aqui com a gente, viu? Um abraço para você que esteve com a gente até agora e até o próximo Praxis. Valeu!